Então estamos aqui com mais um NutriCast, Papo de Lavoura, e hoje a gente vai falar de um assunto assim muito interessante, de algo que eu particularmente fiquei sabendo um pouco mais nos últimos meses. E tenho certeza que a maior parte de vocês não tem um conhecimento tão vasto assim. Eu diria até que deve ter um pouco conhecimento sobre esse assunto. Nós vamos falar sobre o assunto daqui a pouco, mas eu quero, antes disso, apresentar para vocês a pessoa que vai nos falar sobre esse tema que é importante não só para a agricultura, como também para as pessoas que vivem na cidade. É um tema mais amplo e que serve para todas as regiões agrícolas ou urbanas. Então estamos aqui com a Renata e eu vou pedir, Renata, que você se apresente. Quem é a Renata? Bom, eu me chamo Renata, eu sou formada em farmácia e bioquímica desde 2009, que eu me formei. Em 2015, a gente montou um laboratório de análises de águas e efluentes inicialmente, né? Hoje eu sou casada e tenho um filho. E é isso é a Renata, é isso. Porque na verdade agora, Renata, eu queria que as pessoas te conhecessem, né? Soubessem quem é a Renata. E a Renata é itapevense, de onde que veio a Renata? Sou itapevense, estudei em São Paulo e quando me formei vim morar em Itapeva. Na época não tinha faculdade aqui de farmácia, então por isso que eu fiz essa opção fora. E aí depois vim atuar aqui. Já atuei em farmácia de manipulação, indústria cosmética e agora em laboratório de análise. E é disso que a gente vai falar hoje. Então, pessoal, hoje o papo é sobre um laboratório que se chama Exata, que está no município de Itapeva, que faz um monte de análises diferentes, que eu sequer imaginava que existiam. E a Renata vai falar sobre isso para nós, nesse nosso podcast, que é o NutriCast Papo de Lavoura, mas que tem muita coisa interessante para a gente aprender hoje. Bom, aqui no nosso NutriCast, hoje com a Renata, farmacêutica, bióloga, já formada aí há 14 anos, né? Só te corrigindo, é bioquímica. Bioquímica, então é bioquímica. Farmacêutica e bioquímica. Farmacêutica e bioquímica. E 14 anos já de formada, boa experiência que adquiriu nesse tempo. Mas assim, vamos conhecer um pouco mais de quem é a Renata e o que ela está fazendo hoje, que é o que ela faz hoje, que é bem interessante. Renata, você então é de Itapeva. Isso. Estudou todo o ensino médio, fundamental, tudo aqui em Itapeva mesmo. Itapeva. E depois que você foi para fora para fazer a graduação. E aí, para que fique bem claro, porque eu já errei aqui uma vez, né? Você é formada então em farmácia e bioquímica. Muito bom. E trabalhou um tempo? Inicialmente eu trabalhei numa indústria cosmética e aí quando eu vim para Itapeva eu trabalhei em farmácia de manipulação por alguns anos. E aí em 2015 a gente resolveu montar o laboratório de análises de águas e efluentes. Inicialmente a gente começou só com essas matrizes. E aí depois a gente viu que a gente conseguiria abranger outras com os equipamentos que a gente tinha e as metodologias que a gente foi se aprofundando. Então hoje a gente não atua somente em águas e efluentes. Então a gente atua em alimentos, ração animal, produto acabado, farmácias de manipulação e outras análises avulsas a gente consegue atender também essa demanda. Então deixa a gente entender um pouquinho de cada coisa. Eu gostaria de deixar a água para o final, porque a água acho que é mais fácil de entender. Quando você fala análise de efluentes, vamos entender o que é, depois o que você analisa, né? Sim. O que é uma análise de efluentes? Onde se aplica esse tipo de análise? Na verdade, o efluente é tudo que é uma água residual. Então, hoje em dia, tem muitas legislações que se aplicam à indústria. Então, você não pode pegar o seu resíduo e simplesmente descartar num rio, né, em alguma coisa assim. Então, você precisa fazer uma análise prévia, ver se ela está dentro. Caso não esteja, você faz um tratamento para você poder fazer o descarte. Então, basicamente, hoje, as legislações solicitam isso na parte industrial.
Mas esse efluente é o produto que vai ser descartado ou é a água com esse produto já lá dentro dele? É o resíduo final, tudo misturado. Antes de ir para a água? Antes de ir para a água. Então, você analisa para ver se isso pode ser lançado, digamos assim, no meio ambiente? Isso, porque vamos dar um exemplo. Tem uma indústria de uma fábrica de ovo, vamos dizer assim, bandejas de ovos. Então, eles vão usar diversos produtos químicos, corante, para fabricar essas bandejas. Fabricar a bandeja. E nessa água final do processo, pode ter resíduo de Sim. corante ou de outros químicos. Então, você precisa analisar para ver se a quantidade que você vai descartar está dentro da legislação. Porque a legislação... Não estando, a indústria vai ter que fazer um tratamento desse efluente. Tratamento prévio, exatamente. Para ele estar de poder acordo... fazer o descarte. Entendi. Ou Porque seja... senão você vai ter um passivo ambiental gigante e a indústria vai ser multada por isso. Então, você fazendo análise, a indústria tem um parâmetro para saber se aquilo está dentro de uma norma para poder ser descartado. Exatamente, isso mesmo. Então, isso dá, digamos, segurança para a indústria e segurança também para o meio ambiente. Exatamente, com certeza. Então, essa é uma análise de efluentes. E o laboratório Exata, então, ele faz esse tipo de análise. Sim, nós conseguimos fazer diversos parâmetros, inclusive que atendemos os efluentes. E aí, quando você analisa um efluente, eu vou te perguntar isso, Renata, porque algumas coisas nem eu mesmo sei, sabe? Sim. E acredito que os nossos ouvintes também não tenham, talvez, uma ideia completa do tema. Quando a gente fala uma análise de efluentes, o que exatamente a gente vai analisar? Na verdade, a gente analisa alguns exemplos, né? Mas DBO, que seria a demanda biológica de oxigênio. Então, quanto de oxigênio tem ali, porque tem os animais, né, ali na água e tudo, então quanto isso vai impactar para eles? Então tem o DQO, que seria a demanda química de oxigênio, que também é relacionado aos produtos químicos ali que vão ser descartados, né? Quanto disso vai ser ali? A gente não vai categorizar os elementos químicos, mas no geral a gente vai ter um número que dentro da norma está ok ou não está ok, para você fazer um descarte. Então, o pH, porque se você pegar um pH muito ácido e jogar lá, vai impactar muito. Então, pH, condutividade, ferro, tem fósforo, metais oxigênio. Pesados fazem parte? Sim, alguns fazem. Mas a norma, ela não abrange muitas coisas. Aí vai depender de cada tipo de indústria. Então, ela não é uma norma amarrada. Então, dependendo do resíduo... Tipo de indústria, tipo de resíduo, tipo de análise. Exatamente. Ela não é uma análise completamente amarrada. Entendi. Bom, isso então é o laboratório Exata, do qual a Renata é uma das proprietárias, faz esse tipo de análise então dos efluentes. Então, isso é muito bacana, porque tanto a indústria quanto a comunidade vai ter segurança se aquele rio, aquele lago não está contaminado em função dos efluentes que ali foram descartados. Exatamente. Né? Até porque muitas pessoas acabam fazendo o consumo dessa água que está correndo ali, de um rio, por exemplo, né? Uhum. Então tem muitas pessoas que acabam consumindo essa água, porque não é todo lugar que tem saneamento, então tem que ter esse cuidado. Porque na verdade, né, assim como a indústria ela gera esses efluentes, se a gente pensar numa cidade, é uma grande indústria, porque o que acontece? Esse esgoto passa a ser um efluente também, e ele também vai para os rios. Só que antes de ir, ele tem que passar por uma estação de tratamento para depois ir para o rio. Sim. O efluente da indústria é a mesma coisa, passa por um tratamento para depois ir para os rios, né? E aí qual é a ideia? Que quando isso chegue na natureza, no rio, ele não tenha um impacto negativo sobre a população que consome dessa água, né? E a própria população ali aquática, né? Vamos dizer assim. Sim, bem lembrado. Sim. Os seres que vivem dentro da água, que sejam peixes, próctons, protozoários, ela tem tantos bichinhos. O que tiver. Lá. Porque dependendo do nível que tiver esse efluente, pode matar um monte de espécies. Tá certo. Então tem que ter esse cuidado. É conhecer
o que é esse efluente, o que tem dentro dele, e se isso não é nocivo para ser descartado na natureza, né? Exatamente. Bom, esse é um tipo de análise. Isso. Você falou inúmeras aí logo no começo do programa. Me fala mais uma. Na verdade, assim, hoje a gente faz análises para farmácias de manipulação, que basicamente você vai passar no médico, ele vai te receitar um xarope que não seja industrializado, né, se ele for manipulado. Ou um comprimido. Uma cápsula, seja lá o que for. Tudo que for manipulado. Tudo que for manipulado. E aí você vai precisar de uma água boa para consumo. E essa água, ela não é água potável, ela não é ali da Sabesp. Porque acho que até uma coisa curiosa. A água da Sabesp, ela tem um tratamento para que possa ser consumida por humanos. Mas não significa que ela tenha qualidade suficiente para ser utilizada numa farmácia de manipulação. Exato. Porque a água da farmácia de manipulação, ela precisa ser purificada. Então, são processos diferentes internos dentro da farmácia. É um equipamento. Que purifica a água da Sabesp. Para que essa água seja utilizada na manipulação de medicamentos. Exatamente. E aí, deve ter parâmetros para que você faça uma análise e fale assim para o cara da farmácia: olha, sua água está dentro dos parâmetros. Isso existe uma resolução da Anvisa que assegura todos esses parâmetros. Então a farmácia é obrigada a seguir de acordo com esses parâmetros. E existe caráter orientativo por parte do laboratório exata? Por exemplo, ele faz uma análise de uma água de uma determinada farmácia de manipulação e emite um laudo. Se tiver tudo dentro dos parâmetros, a farmácia tem esse laudo para dizer: olha, a água que eu estou utilizando está na conformidade. Mas digamos que algum parâmetro esteja divergente da norma. Existe um caráter orientativo por parte do seu laboratório para falar assim: olha, você tem que fazer isso? Sim, a gente faz esse trabalho de orientação, até porque a cada ano vai mudando um pouco a legislação, então vai aumentando uns parâmetros, reduzindo outros, então as farmácias também não ficam toda hora vendo isso, né? Então, por exemplo, se uma condutividade ela vai dar elevada, a gente não informa o cliente imediatamente, até porque todas as amostras são codificadas. Então, quando o cliente recebe esse laudo e entra em contato: olha, por que será que a minha água deu reprovada? Aí a gente orienta: olha, por exemplo, a sua condutividade deu alta, então precisa fazer uma troca de filtro, uma limpeza na caixa d'água, uma limpeza no seu equipamento purificador. Então a gente consegue orientar. Então, olha que bacana, pelo que eu estou entendendo, me corrija se eu estiver errado, Renata, o laboratório exata, ele vai lá na farmácia de manipulação para fazer a análise dessa água, que tem que ser feita pela lei, ela tem que estar dentro das normas, e ela não só analisa, mas o laboratório está estudando as normas vigentes e as que estão se modificando para que essa análise seja feita dentro dessa norma atualizada, para que a farmácia que está utilizando a água esteja também dentro da norma. Exatamente, a gente faz todo esse trabalho jurídico. Muito bom, quer dizer, não basta apenas analisar, né? Sim. Você tem que saber o que está acontecendo com as normas para estar acompanhando isso e sempre atualizada no que se refere ao fornecimento dos resultados. É isso mesmo, porque as normas acabam mudando e o cliente, ele nem fica sabendo, né? Muitas vezes ele só vai ficar sabendo quando for uma fiscalização e a fiscalização fizer uma exigência. Bom, então a gente já é uma coisa, antecede digamos, a isso. É um fator complicador, porque aí já é fiscalização, Sim. vendo se está dentro ou não. E o bacana de fazer a análise é que você sabe como está a sua água e já deixa ela dentro dos padrões. Sim. Para numa eventual fiscalização, está tudo certo. Exatamente, é isso aí. Ou seja, é muito mais barato se fazer análise, estar dentro, do que receber uma notificação Sim. ou algo do tipo por não estar dentro das normas. É um trabalho preventivo ali no caso, né? No caso das farmácias, eles são obrigados a fazer. E nós falamos dos efluentes, né, de indústrias ou mesmo
até pensando em tratamento de água, mas falamos aí das farmácias de manipulação. Isso. Muito importante ter esse controle da qualidade da água. E o que mais? A gente trabalha também com alguns alimentos, parte microbiológica de alguns alimentos. Eu não vou citar todos aqui porque são vários. E também com ração animal ou subproduto para poder fazer a ração. Mas deixa eu entender, quando a gente fala de alimentos, quais indústrias, o que estaria compreendido nessa situação de análise de alimentos? Quem é que teria essa preocupação de trazer uma amostra para ser analisado? É restaurante? É uma indústria de polpa? Enfim, explica pra gente. Na verdade, tudo que é manipulado e que passa por algum processo, né, então que não seja industrializado, porque na indústria já existe o controle de qualidade. Então aí eles já têm internamente, já vão fazendo, e também eles são obrigados a fazer também por um laboratório terceiro. Porque nada adianta você fabricar um alimento e você mesmo atestar que ele está saudável e bom ali para o seu consumo. Então hoje a maior parte aqui que a gente atende são indústrias alimentícias em questão de polpa, sorvete, brócolis, tubérculos ali, mandioca, produtos congelados ali, tudo que você vai ter um lote. Mas, por exemplo, se eu for no supermercado hoje, eu tenho tudo isso que você me falou. Onde seria o ponto de coleta para essa análise? No supermercado ou para quem envia para o supermercado? Do fabricante. O fabricante. Do fabricante. O fabricante precisa garantir o laudo dele. A qualidade. Que o alimento dele está com qualidade. Então, por exemplo, a gente sabe que tem empresas que fazem o processamento de alimentos. Eles vão no campo, compram lá do agricultor tomatinho, cereja para pôr na bandeja, compra o brócolis, como você falou, compra a couve para picar e colocar em bandejas. O pessoal que faz esse tipo de negócio, essa empresa é que tem que ter a preocupação de fazer essa análise. É a empresa que tem que fazer. Não é o consumidor final, seria nós, né? Sim. Mas ali o comércio, não é o comércio que precisa fazer. Quem fornece para o comércio. Isso mesmo. Então, até no caso desse tomate que você citou, então existe um outro braço que seriam, por exemplo, os produtores orgânicos. Então, para ele ter uma certificação de um produto orgânico, ele precisa fazer uma análise de água até da irrigação. Então, o processo começa lá atrás. Então, ele precisa fazer uma análise da água para irrigação, existe uma norma. Aí, depois, ele precisa de uma água para fazer a lavagem desse produto. Mas espera um pouquinho lá, você está vendo? No começo do programa, a gente falou que seria abrangente, né? Que seria um papo de lavoura realmente para o agro. Sim. E para a cidade. Falamos aqui de farmácia de manipulação, que tem a ver com a cidade. Falamos de influentes, que tem a ver mais com indústrias. Sim. Mas agora você está falando uma coisa bacana, você está falando de agricultura orgânica. A agricultura é campo, sim, é lavoura. Agora, orgânica. Quando a gente fala de agricultura orgânica, pressupõe que você não utiliza produtos químicos. Sim. Então, é algo mais assim natural, algo que não tenha uma contaminação qualquer de insumos que são aceitos na agricultura convencional. Exatamente. Então, o laboratório Exata, ele tem condições de fornecer ao pessoal que produz orgânicos esse laudo, dizendo que a água está dentro do parâmetro, sim, que os alimentos ali produzidos estão isentos de químicos. É essa a ideia? Hoje a gente não realiza análise dos agrotóxicos. O nosso foco é das águas. Então, todas as legislações que giram em torno ali da produção de orgânicos. Da produção, exato, a gente consegue fazer. Então, eu não consigo garantir para você que você está consumindo um tomate orgânico. Eu vou conseguir garantir para você que a água que ele usou para irrigação e para lavagem estava dentro das normas. Entendi. O pessoal que produz orgânico, eles têm os próprios institutos certificadores. Sim.
que eu imagino que estão acompanhando esse processo e até em determinados momentos coletando amostras para ver se não tem essa contaminação dos químicos. Mas agora realmente a água eu imagino que não seja assim tão comum laboratórios que tenham habilidade e capacidade para fazer esse tipo de análise. Sim, né? porque aí é uma análise microbiológica. Então, não é qualquer laboratório que vai conseguir fazer. Precisa ter uma sala específica, equipamentos específicos, o pessoal treinado para esse tipo de análise. Então, foge um pouco ali do tradicional. Perfeito. Então, nós falamos aí desses tipos de análise. Qual seria uma outra análise diferente que a Exata hoje Então, faz? aí a gente faz a questão das análises para ração e subprodutos. Ração seria, então, Ração fábrica animal. de ração. Isso, ração animal. Que eu me lembre, aqui em Itapeva, que eu me lembro, que eu conheço, que eu já comprei inclusive, nós temos 2 fábricas de ração. Vamos falar aqui Exatamente. de marcas e tal, mas essas fábricas, então, em tese, deveriam enviar para você amostras Isso. do produto final, da ração já final. Exatamente. E a gente tem também clientes que enviam o inicial. Então, eles vão receber uma carga de matéria-prima. Eles fazem uma análise prévia no laboratório deles, de controle de qualidade interno. E aí, eles mandam para nós, para a gente avaliar essa qualidade. Se a gente atestar que a qualidade está ok, eles solicitam que a carga seja descarregada. Tipo assim, chegou a matéria-prima lá na fábrica da ração, eles vão te mandar uma amostra dessa matéria-prima e você vai falar se aquela matéria-prima está em conformidade com aquilo que eles compraram. Exatamente, isso mesmo. Então, a gente tem esse cliente que faz isso com a gente, como também a gente tem cliente que só envia o produto final. Né? Ao invés de analisar a matéria-prima, ele já vai analisar o final com todas as matérias-primas. Isso, porque são análises são diferentes dos subprodutos e do produto final. Então, aí fica de acordo com o critério do cliente, mas a gente consegue atender essa demanda muito bem. Qual outro tipo de análise que você faz lá? E aí agora o principal que a gente trabalha bastante são as análises de água. Água para consumo humano. Seja ela poço, mina, enfim, qualquer tipo de abastecimento alternativo. Poço caipira, poço artesiano. Qualquer tipo de abastecimento alternativo. Né? Eu acho que o foco principal seria esse tipo de análise. Porque a gente tem também a água da cidade, né, como você falou, mas a gente tem tratamento nessa água. Apesar de, no próprio site da companhia, falar que eles só garantem a água até o cavalete. Então, do cavalete para dentro é sua responsabilidade. Então, principalmente águas, no caso do abastecimento alternativo, existe legislação para isso, né? Então, a gente tem bastante cliente aí de fazenda, enfim, tudo que é abastecimento. O Ministério do Trabalho também cobra esse tipo de análise. Então, é o que você falou lá no início, é melhor você se prevenir do que depois você receber uma multa. Então, por exemplo, hoje, ninguém pensa na água como um mal. Todo mundo acha que a água é toda limpa, mas não necessariamente porque ela é transparente, que não tem sujeira gostosa, ali. Né? Tem muita gente que chega lá e fala, eu tenho um poço, a água é leve, é uma delícia. Gostosa, é uma delícia. E aí você vai fazer a análise, você fala, olha, você está consumindo uma quantidade bem grande de bactérias. Então, existe um parâmetro para isso. Toda água tem uma quantidade de bactérias, mas você tem um limite para que você possa consumir isso. Eu imagino, né, Renata, que esse tipo de situação seja mais comum nas águas de minas e poços artesianos e poços caipiras. Sim, né? É o principal, né? Então, assim, você tem uma fazenda onde você tem um monte de trabalhadores ali, né? Tem muitas fazendas que tem as colônias, que o pessoal vive, mora. Então, tem um abastecimento, uma rede de distribuição ali que não é uma companhia de saneamento. Então, como é que você faz essa garantia da qualidade da água? Você precisa fazer essa análise mensal. E você fazendo análise, vamos supor, um fazendeiro tem lá uma colônia, né, de funcionários, de colaboradores, e obviamente essa água que está lá na fazenda
hoje eu não diria tanto que a água de mina, que é já um pouco mais, digamos assim, não é tão comum. Hoje o mais comum são os poços artesianos Sim. mesmo. E às vezes a pessoa, né, Renata, imagina, o poço artesiano eu estou puxando água de 150, 200 metros de profundidade, é uma água limpa, perfeita, mas não necessariamente, né? Não necessariamente. E até porque você armazena, a forma como você armazena essa água que é o que mais vai contar. Não é como é que você fez esse poço, até porque os poços, né, artesianos e caipiras, eles não são revestidos de aço inox, as pessoas não fazem higienização do poço com uma frequência, né? Uhum. Então, não tem como assegurar que o poço está realmente limpo. O que assegura é que você mensalmente, então, faça uma análise dessa água para entender se ela está dentro dos parâmetros ou não. E assim, nada justifica que você, vamos dizer que a gente fez uma análise e a sua água deu reprovada. Não é que você vai ter que interditar o poço e não vai mais poder usar e vai ter que, né, procurar uma outra alternativa. Toda água é possível de ser consumida. Sim, você vai poder consumir, só que você vai ter que fazer um tratamento nela. E aí, nesse caso também, a Exata faz a análise e ela também vai orientar o que precisa ser feito para que essa água fique, digamos, potável? Sim, a gente faz esse tipo de orientação e aí a gente, né, pode até indicar alguns equipamentos, alguns fornecedores, se for o caso, ou a gente deixa muito aberto ao cliente, a gente informa para ele, olha, você tem que fazer isso. E aí, se ele precisar de algum auxílio, a gente consegue fornecer, né? A gente não fornece os equipamentos, mas a gente consegue indicar fornecedores para isso. E aí fica a critério do cliente, né? Até porque preço, negociação, aí fica a critério dele. Então a Exata, ela recebe essa amostra de água, faz a análise, indica pro cliente, olha, você está com um probleminha aqui de tal coisa. Isso. E que você tem que fazer, ou colocar um filtro, ou fazer um tratamento com cloro, ou sei lá. Exato. Você vai dar os caminhos e a pessoa vai buscar a melhor alternativa para fazer isso. E assim, muitas pessoas acabam achando que eu vou fazer o tratamento dessa vez, vou colocar o equipamento e daí eu não vou mais precisar fazer análise. Na verdade, essa análise precisa ser mensal, porque existe uma dose de cloro, de outros itens ali também, mas vamos falar do cloro, né? Existe uma dose de cloro que você pode consumir. Então, se você... então não basta colocar cloro lá e tá resolvido, não é assim? Não basta colocar cloro, até porque se você pegar hoje uma água de uma torneira da cidade, você vai ver que tem muito sabor de cloro e odor muitas vezes. Então, isso não vai acontecer no campo, porque você vai colocar um filtro, então você não vai ter aquele problema de eu não gosto de tomar uma água com cloro. Não vai ter isso, porque você vai conseguir remover esse cloro. Entendi. Então, o bacana disso tudo é que a gente vai ter que fazer essa análise e entender qual é o problema que temos para poder corrigir de acordo com o que precisa. E se for cloro, como um exemplo que você deu, ainda tem a questão da quantidade a ser colocada para que você faça a correção do problema e não exagere na dose. Isso, porque, por exemplo, é como uma coisa cotidiana. Se você deixar um copo de água por 30 dias parado, ele não vai ter a mesma qualidade de quando eu coletei agora e daqui 30 dias. Então, você tem que fazer essa análise mensal. Então, o mensal é para garantir esses 30 dias aí de qualidade. Entendi. E não basta você fazer só no seu poço, porque você vai fazer a captação da água ali, mas e o seu ponto de consumo? Você tem quantas torneiras, tipo quantos a caixa d'água onde está sendo armazenada essa água. Exatamente. Então você tem que cuidar de todos os processos ali, todos os pontos. Então, na realidade, quando você faz a análise, vai lá, analisa a água que está saindo do poço, vai lá na caixa d'água onde está sendo depositada, depois ela vai, digamos, para várias casas. Você tem condições de falar assim, olha, teu problema está aqui, ou está do meio para frente, enfim. Você vai entender toda a questão de qualidade dessa água em todo o processo de distribuição. Isso. E apresentar para o seu cliente
a correção adequada para aquele problema. Porque não basta a gente fazer uma análise somente no poço, que seria a saída do tratamento, e depois fazer lá na casa da pessoa, porque tem todo um encanamento passando por ali. Então eu não tenho como garantir, só fazendo análise do poço, que essa água vai chegar de forma correta lá na casa, né, do consumidor. Então você precisa monitorar tanto a saída da água quanto o ponto de consumo. Agora, uma coisa importante, né? Às vezes alguém está nos ouvindo, né? Fala, poxa vida, eu tenho aqui um poço artesiano, eu tenho, 40 casas que consomem a água desse poço, então eu vou ter que fazer uma análise do poço, mas 40 casas? Eu não sei, mas eu imagino que isso possa ser feito por amostragem, né? Você tem 40 casas, você faz do poço aqui da origem, e você vai lá, seleciona, 3, 4 casas, faz as análises, e com isso você já tem em mãos dados suficientes para entender se precisa aumentar esse leque de análise ou se está tudo em ordem. Você consegue fazer um rodízio, né? A saída do tratamento sempre tem que ser feita, porque senão a gente não consegue fazer esse monitoramento. E aí depois você faz o rodízio, né? No caso de clientes que não queiram fazer todos os pontos de consumo, ou todas as torneiras, né? Enfim. Então aí fica também a critério do cliente. Eu não vou me lembrar do número agora, eu acho que você vai se lembrar, mas parece que tem duas normas aí que, digamos assim, levam para o consumidor a necessidade de fazer esse tipo de análise. Sim. Você lembra o número? O número é a resolução SS65. Existe a de 2016 e depois ela foi atualizada para 2024. Eu sei que a Renata comentou comigo sobre essas resoluções, e aí são páginas e páginas, né, falando sobre normas, sobre como fazer. E aí eu fiz uma coisa, Renata, que eu falei, eu vou mandar o escritório de advocacia para que eles analisem essas resoluções e me dêem uma conclusão do que de fato quem tem poços artesianos ou poços caipiras em propriedades rurais, ou mesmo numa comunidade mais afastada da cidade que use esse tipo de água. A gente sabe que tem vários bairros aqui em Itapeva que são alimentados através de águas de poços artesianos. E a conclusão jurídica foi que, necessariamente, para que a pessoa, empresa, CPF, CNPJ, seja o que for, seja que tem esse poço e que use essa água para uma comunidade ou para pessoa, uma escola, por exemplo, da zona rural, que tenha lá um poço para dar água para os seus alunos, pela norma, esse escritório da advocacia me falou o seguinte: tem que fazer a análise mensal, para que você tenha certeza da qualidade daquilo que você está fornecendo para alunos, para crianças, para adultos, não importa, trabalhadores, ou até mesmo para uma comunidade que não tem a água da companhia que trata aqui na cidade e que acaba fazendo um poço artesiano comunitário para servir lá 30, 40 casas. Então, porque às vezes, sabe, Renata, fica aquela ideia de que poço artesiano, como é muito profundo, não está em contato com nada que tem na superfície, é totalmente limpo. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Muito pelo contrário. Porque o poço, é o que eu falei, a pessoa não faz a limpeza adequada, muitas vezes o poço é aberto, passam animais por perto, então vamos falar, se não for poço, se for mina, tem animal que vai lá tomar água, né? Então vai contaminar. Então, pessoal, a ideia aqui era trazer esse papo diferente, né, com um assunto completamente diferente daqueles que a gente tem falado aqui, porque nós estamos falando de qualidade principalmente de água, né? O nosso público aqui, que é a maior parte do pessoal do campo, e todos a gente conhece, né? Todo mundo aí sabe que o pessoal não tem outra forma, tem que ser poço caipira ou artesiano, a maior parte poço artesiano, mas levar para vocês essa informação de que existe essa necessidade, digamos, dentro da legislação de se fazer essa análise, até para que você
que tem poço artesiano esteja amparado legalmente por um laudo que ateste pela qualidade da sua água. Então a ideia aqui era trazer esse bate-papo com a Renata para que você tenha esse conhecimento e essa informação de que é preciso fazer, mas não é o fim do mundo, porque temos a Exata aí, né, que pode perfeitamente estar fazendo esse tipo de análise. E é muito complexo, demora muito essa análise, são meses para fazer, como é que é isso? Não, na verdade a análise leva em torno de 10 dias úteis, a gente solicita para a entrega do laudo, porque tem a parte microbiológica, então não tem como eu acelerar o crescimento das bactérias. Então a gente coloca ela no meio de cultura, que seria uma comidinha ali para a bactéria, e a gente tem que deixar o tempo específico para crescimento dela. Então a gente pede esse tempo para que ela cresça, para que a gente consiga fazer o laudo, emitir e poder fazer o envio para o cliente, né? E a gente está localizado aqui em Itapeva, então tem cliente que não precisa que a gente vá fazer a coleta, se for o caso, pode retirar o kit no laboratório, a gente fornece. Tipo assim, eu quero mandar uma água para ir lá para fazer análise lá na Exata, passo lá no laboratório, pego o frasco, coleto, né, e aí entrego no laboratório. Entrega. E a gente também tem o serviço da coleta, né, porque a gente tem alguns clientes que falam, não, eu não quero ter esse trabalho de todo mês eu ter que ir buscar o kit, eu não quero saber quando que vai, quando que vem, então o laboratório faz esse trabalho, presta esse serviço, assim, tipo assim, eu tenho uma propriedade, uma fazenda, e eu vou te contratar, o seu laboratório, aí você todo mês faz essa parte para mim e me entrega o laudo. Exatamente, todo mês você tem o laudo e a gente faz uma coleta uma vez por mês. Entendi. Uma vez por mês. Aí eu estaria dentro das normas, da legislação, das resoluções. Se quiser mensal, sim. E vou ter conhecimento da qualidade dessa minha água lá da minha fazenda. Isso. E aqui a gente falou muito no abastecimento alternativo, poço e tudo, mas a nossa água potável e própria para consumo humano também vai para outro lado. Então, assim, existem os restaurantes, existem as escolas, existem as academias, e tudo isso a gente está consumindo a água. Mas essa água está vindo de que maneira? O restaurante que eu estou consumindo, ele está higienizando a caixa? Como é que eu vou comprovar isso? Então seria bacana, digamos, que os restaurantes, bares, que são estabelecimentos que têm contato com pessoas, né, fornecem alimentos feitos com essa água, também fizesse esse tipo de análise, Renata? Sim, não existe uma legislação que os obrigue, mas o próprio site da companhia, né, de tratamento, lá ele especifica muito bem que ele garante a água até o cavalete. Ou seja, dali para dentro, dentro da caixa d'água. A responsabilidade do comércio, né, do comerciante ali. Então é muito importante, é mais um trabalho de conscientização do que de legislação, né? Porque você não quer ir num restaurante, num self-service ali e comer uma salada contaminada, porque você, na sua casa, quando você compra um legume, né, uma hortaliça, você vai higienizar com uma água sanitária, que é o mais correto, na concentração adequada. Então você espera que isso seja feito num restaurante. Então, eu não estou falando que o restaurante não vai higienizar com água sanitária, mas e a água que ele vai utilizar? Então ele também precisa fazer. Às vezes a pessoa está lá lavando aquela verdura, aquela alface, achando que aquela água está fazendo de fato uma limpeza, mas se essa água estiver contaminada, ao invés de limpar, ela está, digamos assim, contaminando aquela verdura. Você está tapando o sol com a peneira, porque você está colocando uma água contaminada, aí você coloca água sanitária, certo? E aí depois você vai ter que lavar de novo na água corrente para tirar essa água sanitária. Então você vai recontaminar o seu produto. Entendi. A importância de você saber como está a qualidade da tua água e até dos alimentos mesmo, né? Isso num exemplo de um restaurante. Agora você imagina uma escola. Quantas crianças tem? Quanto tipo de virose, né, a gente ouve falar por aí? Numa escola tem muitos alunos. Então, assim, se você não cuidar dessa água, isso vai te trazer problema. E como que você vai cuidar se você não sabe como que ela está, né? Assim, as pessoas falam, a gente limpa a caixa d'água. Não é você que sobe lá e limpa.
você contrata uma empresa. Existem empresas muito idôneas que realmente efetuam o serviço. Mas existem outras que não, que elas vão simplesmente te vender um laudo. Eu acho que a ideia é aquela, né? Contratei uma empresa, limpou minha caixa, mas como é que está essa água? Vou fazer essa análise para me entender se todo esse processo que foi feito aqui, que eu paguei para limpar, Sim. de fato me trouxe uma água de qualidade aceitável. E basicamente as nossas fiscalizações, elas exigem uma limpeza de caixa d'água semestral. Então, em 6 meses, pode ter muita coisa ainda rolando aí nisso. Então, o ideal é que realmente se monitore esse tipo de água. Então, na verdade, né, Renato, me parece que essa análise, ela vai realmente monitorar a necessidade de se fazer uma limpeza. Espera aí, essa água aqui eu analisei 3 meses aqui, estava tudo ok. Agora aqui no 4º mês parece que deu uma alteração. Bom, primeira coisa, vamos limpar essa caixa, fazer toda uma higienização e aí vida que segue com uma água limpa. Sim, e nas próprias residências a gente tem ouvido falar: nossa, mas o meu filtro, meu purificador entupiu, não sai mais água. Mas é por isso, porque a sua caixa d'água está suja, a nossa água vem com bastante sólidos, então se você não tem um filtro prévio, sua caixa d'água vai estar contaminada e isso vai passar não só para a torneira, quanto para os filtros, e os filtros vão saturar. Então, na verdade, a água, ela abrange todo tipo de consumidor, não é só produtor orgânico, produtor rural, é como todos nós como seres humanos. Então, precisa cuidar bastante da água que você está tomando e levando para sua família. Muito bom. Renata, queria te agradecer por vir aqui com a gente no NutriCast, falar de um tema tão importante, né? Obviamente você não falou só de água, falou aí de efluentes, de alimentos, né? Produtores orgânicos, mas realmente, né? Se a gente pensar, água é algo incomum para todo mundo, quer seja no campo, quer seja na cidade, nas escolas, indústrias, restaurantes, farmácias, né? Eu nem imaginava que era importante se você ter uma análise de água para uma farmácia de manipulação. Muito esclarecedor, né? Os assuntos que você trouxe para a gente aqui. E a gente vai estar colocando aqui embaixo o telefone do laboratório, o nome, para as pessoas que queiram tirar mais alguma dúvida, saber alguma informação, entre em contato com você. Estamos lá à disposição para sanar as dúvidas e qualquer outro assunto que venha a ser solicitado, né? E eu tive o prazer de conhecer o laboratório Exacta, é fantástico, realmente é algo que eu não tinha visto em muitos lugares, nem imaginava que aqui em Itapeva a gente tinha um laboratório desse nível. Parabéns, viu, Renata? Obrigada. Até a próxima. Até a próxima.